Pode sorrir que o Mundo Odonto está começando. Eu sou Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia. Está aqui ao meu lado meu pai. Oi, gente, Marco Avelar falando, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos bem, hoje estamos aqui mais um dia, mais um episódio. Estamos felizes porque estamos recebendo aqui um contemporâneo meu de faculdade. A gente, não na mesma turma, devia ser uns períodos abaixo, depois a gente vai falar, mas a gente conviveu algum tempo junto na Unigran Rio, antiga AF, lá em Caxias. Diego Michelini, obrigado, meu irmão, por ter aceitado o convite aí. Obrigado, meus amigos. É um prazer enorme estar aqui. Diego, vamos lá. Começar. Como é que a gente sempre faz aqui? É o seguinte, a gente quer saber como é que a odontologia entrou na sua vida. Se você tinha algum parente dentista, se você conhecia alguém, como é que despertou isso em você? Conta como é que a odontologia apareceu na tua vida. Muito boa. É a melhor pergunta de todas porque não tem ninguém na minha vida dentista, pai, mãe, nenhum familiar meu é dentista. E com 6 anos de idade, né, foi quando eu decidi fazer odonto. Me chamaram de maluco, etc. Mas eu fui no dentista, assim, logicamente, que foi a primeira vez que eu me lembro de ter ido no dentista aos 5, 6 anos de idade e falei, é o que eu quero ser. Sabe aquilo? Dei aquele estalo, é o que eu quero ser. Ah, tá bom, criança, não sei o quê, vamos lá. Você fala que quer ser astronauta? Exatamente, astronauta, jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, eu falei, eu quero ser dentista, beleza. E aí, segue o baile. Passou, nunca cogitei ser outra coisa, impressionante, né? E fui tocar a vida e fui fazer faculdade. Nesse momento eu até pensei, será que eu vou me arrepender? Será que era alguma ilusão de criança, né? Mas não, deu tudo certo. Estou hoje, até hoje aí na profissão. Que ano que se formou? Fiz a escolha certa, me formei em 2008. 17 anos, faz Sim. Agora, mês que vem. Que eu estou pensando aqui, eu acho que a nossa época de convivência foi na época da estomatologia, que eu me formei e eu fui fazer especialização lá com o Luiz, e aí você... Eu era estagiário dele, ficava por monitor, lá com o Luiz. É isso aí. Então foi lá isso. Na clínica de estômago, das quartas-feiras, das quartas-feiras. Maurício Moreira. Isso aí. Era Flávio Merli, professor Wallace da radiologia. O Wallace faleceu, né? Infelizmente. Elton Espíndola, pai do Tonzinho. Isso aí. Professora Fátima, quem mais? A Andréia, né, que viajou lá, esposa do Luiz. Quem mais? Andréia. Rogério, mas depois o Rogério foi para a Integrada. Depois ele foi tomar conta da Integrada. Foi tomar conta da Integrada, acho que está até hoje. Na nossa época era... Calma aí, minha mulher está aqui. Quem era a coordenadora da Integrada? Era a Leila Chevitarese. Leila Chevitarese também, Aí depois ela saiu e foi assumir a odontologia social. Saúde coletiva. Ela tinha aquele negócio de PSF lá. Isso aí. E o Rogerinho foi para... porque assim, a gente saiu em 2003, tu entrou lá quando? Para fazer graduação? Eu de 2004. Então eu entrei um ano depois. Porque a gente acabou que a gente se formou e ficou na faculdade. Vocês ficaram, aí então foi... A gente foi na época que a gente se conheceu. Então me fala, mas aí como é que foi? Vamos lá, graduação lá no Unigran Rio, o que você fez assim de vida acadêmica? Você se formou, foi ser clínico ou você quis ver alguma especialidade, quis fazer? Como é que foi assim o começo da tua caminhada? Então, eu sempre, eu acho que eu consegui, né? Eu sempre consegui conciliar a odontologia com política. Desde sempre, né? Acho que foi na época da faculdade que eu enxerguei isso. Sempre gostei de política. Não necessariamente política partidária, lado A, lado B, não é isso. Política, fazer política, né? Foi quando eu fui presidente, diretor acadêmico lá da faculdade. Então, do tempo de faculdade lá, do segundo período em diante, eu fui presidente do diretório. Eram 2 anos, então fui o primeiro mandato, depois reeleito o segundo mandato. Basicamente a faculdade inteira. Então lá a gente fez várias jornadas, fiz umas 3 jornadas e foi quando eu comecei a ter uma certa entrada com esse meio, né? Eu lembro que na primeira jornada foi um sucesso muito grande. Na época a gente trouxe o presidente do CRO da época, enfim, presidente de várias empresas, o próprio Taizinho, que eu agradeço, deixo meu agradecimento aqui, que foi a primeira pessoa que me deu oportunidade na odontologia. Foi o cara que acreditou na nossa jornada, apoiou. Que na época era diretor da SOS. É isso aí. E ele, desde então, né, nos tornamos amigos. Mas foi uma jornada incrível, muito legal, bombou na faculdade, fez maior sucesso, e eu sempre gostei disso. E, paralelo a isso, sempre toquei a faculdade com a seriedade necessária.
Aí, quando eu me formei, né, eu já, durante a graduação, sempre gostei da estômato, basicamente era estômato e odontopediatria, sempre foi as minhas duas linhas de ação, né, principais. Assim que eu me formei, o Arodi, né, que era o reitor da faculdade, até pelo trabalho que a gente fez no diretório e tal, ele me convidou. Eu fiquei 1 ano lá, como se fosse um professor estagiário, vamos botar assim, não sei se seria o termo, mas fiquei um professor estagiário, comecei a trabalhar na Núcleo Integrado de Estomatologia, que era assim que chamava, o Buraco do Rato, e fiquei lá durante 1 ano. Paralelo a isso, eu fiz a minha primeira pós, que foi em estômato. Aí o Luiz Carlos, na época, me deu uma oportunidade na UF, fiz a pós-graduação, foi bem legal, e trabalhei na Unigran Rio dessa forma. Quando depois que eu acabei a pós e passou aí 1 ano e pouco, eu entrei para a prefeitura. Aí na prefeitura do Rio era um programa chamado PSE, Programa Saúde da Escola, que era um braço do PSF. Né? Hoje esse programa aderiu, entrou no ainda existe, existe, né? mas antigamente eles faziam assim, independente. Então era uma van, era muito legal, assim, era uma van. Aí essa van tinha médico, enfermeiro, dentista, né, com a ASB, psicólogo, acho que mais ou menos isso. E essa equipe, ela ia nas escolas. Então as escolas do amanhã, que se chamavam, né? Eram escolas assim com uma vulnerabilidade maior. Então foi muito interessante. Fiquei 4 anos nesse projeto. A gente já... E praticamente todas as comunidades aqui do Rio. Então Você época era o quê? César Maio? Não, Eduardo Paes. Já era Primeira do Eduardo Paes. E a gente foi praticamente assim, cara, todas as escolas, assim, todas as comunidades aqui da cidade. Foi um aprendizado enriquecedor. Aí esse projeto acabou, na verdade ele não acabou, ele foi migrado para dentro do PSF, ou seja, hoje na Clínica da Família tem um dia lá que tem a visita domiciliar, a visita na escola. Legal. Então ficou meio que assim, e o projeto independente, emancipado, acabou. Né? Aí algumas pessoas continuaram, foi quando eu saí e fui para o Exército. Aí eu entrei no Exército como estomatologista, não trabalhei como estomatologista, enfim, normal. Todo mundo que normal, fala aqui de R2 fala que não trabalha como eu entrei como dentista. estomatologista, né? Aí falei, legal. Aí, resumo da história, eu não trabalhei como estomatologista e praticamente não trabalhei como dentista, porque eu fui para o quartel, fiz todos os cursos, você pode imaginar, de tropa, participei da intervenção federal lá no Rio. Aí depois eu participei da época de Covid, né? Que foi complicada pra caramba. Participei também da Copa do Mundo. Basicamente... E da Olimpíadas. Foi isso, Olimpíadas, Copa do Mundo, intervenção. Os 8 anos de R2 tu pegou... Peguei isso. Olimpíadas, Copa do Mundo, intervenção federal e Covid. Então assim... oficialmente no papel eu chefiava a seção de saúde do batalhão, que era o maior batalhão, segundo maior batalhão do Brasil, em São Cristóvão. E foi uma experiência muito legal também. Claro que com acertos e erros, né, isso faz parte da vida, mas foi muito legal. Paralelo a isso, eu já tinha essa experiência do PSE, né, com criança, e aí eu fiz odontopediatria. E nesse inteirinho desses 4 anos que eu falei agora há pouco, antes do Exército, e eu fui convidado nesse projeto na época na Arquidiocese do Rio. Era um projeto que tinha esse ônibus, que esse ônibus foi doado, ele era de linha, lá em Curitiba, aí ele veio aqui para o Rio e adaptaram, né? É bem legal ele. Ele é antigo, mas ele funciona perfeitamente. Funciona até hoje. Até hoje. Ele é de 1980 e pouco. Mas ele anda, funciona, claro, bem cuidado e tal. Não é um carro 0 km, mas ele funciona. Tem ônibus que roda. Exatamente. Então, desse jeito aí. Melhor até. É verdade, falou bem. Mas adaptaram o ônibus, né? Então ele tem um consultório e a proposta era essa. Essa, né? Rodar principalmente igrejas, porque é a parceria da pastoral, né? E alguns quartéis. Eu vou chegar na parte do quartel. E estou lá há 12 anos. A gente tem uma média de atendimento anual de 800 a 1.000 crianças, então a gente tem catalogado mais ou menos 10 mil e pouquinhos atendimentos nesse tempo aí. O projeto nunca parou, cara, nem na Covid, nunca parou. Claro que com os cuidados necessários. Da época. Lógico que na época a produção caiu, normal, mas funcionou, nunca parou.
E aí depois a Arquidiocese, né, a Pastoral do Menor, ela fez uma parceria com o Profesp, que é um projeto Forças no Esporte chamado. Ele tem nos quartéis todos, Marinha, Exército e Aeronáutica, principalmente na Marinha, né? E aí a gente também, além de atuar com ônibus em algumas igrejas, a gente atua também nesses quartéis. E é isso. Depois disso, né, vamos lá, continuando. Depois disso, esse projeto estou até hoje. Sou muito feliz lá, sou muito realizado lá, né? E sempre toquei a odontopediatria e a estomatologia, na prática mais a odontopediatria, né? A estomatologia, claro, eu faço ela também, alguns colegas me chamam, né? Então, assim, tem muitos colegas que me chamam no consultório, a gente não deixa a especialidade de lado, mas claro que a demanda de estomatologia ela é menor comparada a outras especialidades que são aí com demanda grande. Bom, saindo disso, né, aí acabou meu tempo de exército, a gente fica um pouco perdido, sabe? Onde eu vou, o que eu vou fazer, isso é normal, porque você fica Então, eu vou te falar, a experiência né? do que eu conheço de uma galera é o pessoal sair do exército sem ter se preparado para sair. Tu não acha que é justamente por conta de vocês se afastarem da odontologia? E porque, tipo assim, se você estivesse fazendo ali odonto lá dentro, toda hora ia vir na tua cabeça, cara, eu vou sair daqui, eu tenho que montar um consultório, eu tenho que ver outra coisa. Como você... Geralmente, quase todas as pessoas que eu conheço aqui, pouquíssimos só faziam odontologia no quartel. Então, assim, será que é isso? Que aí o cara fica meio fora e o cara se fica ali envolvido com a coisa militar e tal, e esquece... Não só no exército, né? O Barbosa mesmo, bombeiro e também, hoje em dia... Mas a história que a gente está conversando aqui é diferente porque... o Barbosa, no caso, ele era, como é que fala, de carreira, como é R1, né, que chama, isso, né? R1. Tipo assim, a questão do R2 é que você é temporário, chega uma hora que tu tem que sair fora. É isso. E aí, tipo assim, o que tu acha? Tua percepção foi isso mesmo? Que acho que tu ficou meio... Essa pergunta é muito boa, porque assim, eu enxergo dois caminhos nesse caso. As principais formas de ingresso do R2, a grande verdade é que hoje a maioria das forças é R2, você bota aí 75% a 80%. A minoria hoje é de carreira pelas questões aí do governo, né? De questão de pensão, enfim, me fugiu a palavra agora, mas por isso, né, hoje a grande maioria dos militares são temporários e ok. Previdência, lembrei a palavra, por causa da Previdência, né, para poder equilibrar as contas. Então, tem duas grandes formas de você entrar. Ou pelo famoso CPOR, né, fala do Exército, que é o que mais tem a quantidade maior de militares. CPOR ou o temporário técnico, como eles chamam, né, que pode ser de saúde ou pode ser de quadro auxiliar. No caso do CPOR, o que eu via muito lá, por experiência, né? Os meninos são muito novos. Então, o que acontecia? Isso acontecia de montão. O camarada faz 18 anos, né? Ele está numa faculdade, está cursando a faculdade, e ele entra para o CPOR para fazer o curso de militar de oficial temporário, né? Que a legislação ampara, e ele acaba entrando com 18 anos e meio, 19, e ele é oficial, ou seja, ele já é tenente. Ele já está dentro da força num degrau maior do que a maioria. Ele já entra na força, sem experiência, sem essa vivência, já num degrau muito acima de 60% a 70% da tropa. Não tem vida no militarismo. Entendeu? Então a imaturidade, ela acontece, ela é comum, isso não é culpa de ninguém. E esses meninos, né, que eu trabalhei muito com eles lá, essa rapaziada, eles não pensam, isso eu acho que é do jovem, isso não é uma crítica, isso eu acho que é do jovem, né? Acho que todos nós já fomos assim em algum momento, mas eles não pensam no dia de amanhã. E você falou bem aí, 8 anos acabou, né? Então eles não pensam daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 8, eles vivem a vida, e nisso que eles vivem a vida, eles acabam se acostumando a ter um padrão de vida que ele é provisório, né? Então esses meninos, alguns acabam terminando a faculdade, outros terminam, mas também terminam, não ganham experiência naquela profissão que eles escolheram. Tem muitos que fazem direito, enfim, é qualquer faculdade, mas eles acabam não trabalhando na faculdade,
ou se forma ou não se forma, toca aquela vida dos 8 anos, tem um padrão, pô, que legal, né? Tem um salário bom para uma idade de 18, 20, 19, 20 anos, enfim, um salário razoável, bom, e curte a vida, ok, mas não pensa no dia de amanhã. Aí quando você não pensa no dia de amanhã, né? Uma hora a ficha cai, tipo, acabou, amanhã acabou, e amanhã acabou e o cara fica, e agora? Essa é uma situação. Na situação dos técnicos, ou de saúde ou não, advogado, médico, dentista, farmacêutico, eu vejo esse problema ser um pouco menor, até porque são pessoas já com um pouquinho mais de experiência, já são formados, já têm uma maturidade um pouco maior, né? Então consegue ali administrar um pouco melhor a vida, mas é aquela história realmente, ele não está atuando no mercado. Então você fica dentro de uma corporação, dentro de uma instituição que tem suas vantagens, mas também te isola, se é que a gente pode falar assim, da realidade. Então você entra hoje aqui com uma realidade do mercado de trabalho. E você toca a tua vida, lógico, tem gente que paralela isso, tem um consultório aqui, tem um trabalho ali, isso não é proibido, mas a grosso modo o teu tempo está dedicado ali. E depois de 8 anos, cara, tudo muda. 8 anos você muda tudo, muda o mundo, muda o mercado, muda a tendência, muda geração, entendeu? E a pessoa sai depois desses 8 anos tendo que enfrentar o mercado de novo. Então ela entra lá com seus 20 e pouco, 30 anos, sai com quase 40, com um mercado completamente diferente. Então quem não se prepara, toma um baque. Toma um baque e fica perdido. Exatamente, até você se reencontrar num caminho, né? Eu, graças a Deus, como tinha arquidiocese, né, que assim, em termos de trabalho é uma demanda grande, então assim, sempre atendi muita criança, então sempre tive voltado para a clínica. Eu nunca larguei a clínica, mesmo que no exército não fizesse isso, né? Então, graças a Deus, eu consegui sair ainda entendendo o mercado como estava, mas nem todos os colegas conseguiram isso. Então, acho que são esses dois caminhos, entendeu? Um caminho que a pessoa não pensa no dia de amanhã, ou o caminho de que fica obrigatoriamente afastada do mercado, e quando cai de volta no mercado, né, é como se largasse ela num lugar perdida e ela ia aí. Então isso é muito comum, essa pergunta, porque acontece com muita gente, mas a minha opinião é essa. Eu falo isso porque eu te acompanho de rede social e eu vi que tu era um cara vibrador, né? Porque tem uma coisa seguinte que eu vejo, tem colega que vê a questão do temporário como um nicho de mercado, tipo emprego, entendeu? Ah, meu irmão, vou buscar um emprego ali e vou ficar ali. Já outras pessoas, você vê que o cara curte aquele negócio de ser militar. Você vai aqui, uma pessoa que é muito próxima a nós, não sei se você vai lembrar do Aldir Júnior, que era lá da nossa turma, lá um branquinho. Ele foi R2 da aeronáutica. E ele também passou por todas essas coisas que a gente está conversando aqui, né? Só que ele tinha uma coisa que o pai dele era brigadeiro, e o pai dele faleceu muito cedo, então ele tinha aquela coisa toda sentimental, né, assim, ele tinha o porquê dele estar vivendo aquilo ali, e ele viveu e gostou, e foi legal e tal. Mas só que, tipo assim, tem essas duas demandas, né? Tem a galera que entra, e você era um cara que eu vi que era vibrador, estava sempre, né, envolvido. Tem gente que não, que tá ali para arrumar um salário, entendeu? É verdade, Tem gente que tá ali contando tempo para passar e beleza. Sim. Eu não, assim, eu sempre me dediquei muitas coisas que eu faço. Eu acho que eu tenho toque, né? Então eu acho que eu tenho toque, eu tenho que fazer as coisas, tenho que completar. Se eu não completo, eu não entendo muito bem comigo, não. Mas eu acho que assim, eu sempre levei muito a sério as coisas, né? E quando eu entrei lá no Exército, claro que a adaptação é um pouco complicada, você sente, né? Porque você está numa rotina profissional, na odontologia, o cara que é médico, farmacêutico, numa farmácia, exemplo, e você entra num quartel, cara, é outro mundo, completamente diferente. Mas você vai se acostumando, você sofre daqui, tem alegrias dali, como tudo na vida, como qualquer outra profissão. Não é a melhor nem a pior do mundo. E aí as coisas foram acontecendo, aí as circunstâncias também te levam a algumas coisas. Eu virei chefe da seção de saúde lá, então assim, eu controlava muita coisa, desde a parte administrativa até a parte funcional, desde coisas que eu nunca imaginei fazer em termos de ata, licitação, enfim, todo esse entendimento de compra. Aí depois eu fui fazer curso de cães de guerra, eu comecei a adestrar cachorro que eu achava antes que ia me morder, cara, e sabe assim, Rottweiler, pastor alemão, falei, pô, nunca vou chegar perto do cachorro, depois de um tempo estava adestrando o cachorro, fiz curso de segurança de autoridade, cara, a gente fazia segurança de autoridade quando alguma autoridade fica na cidade do Rio de Janeiro, normalmente o batalhão que eu trabalhava, que eu servia, né, ele faz essa escolta, né,
participei disso. Então, assim, então você acaba vivendo um mundo, né? E para mim foi legal. Para mim eu curti, foi uma experiência que eu vou contar para meus filhos, para todo mundo que eu conheço. E é isso, mas realmente acho que todo lugar tem isso, né? E outra coisa, nem todos os dentistas caem, ou médicos caem no quartel. Tem alguns dentistas e médicos que caem nas odontoclínicas, nas policlínicas, então tem aquele militarismo, mas ele é muito mais light, né? É uma clínica, uma policlínica, uma odontoclínica, então acaba fazendo a odontologia. É a minoria que cai nisso, mas eu até brinco falando que eu achava que eu ia cair, porque como estômago, só tinha eu de estômago. Né? Aí, ou seja, não tinha outro estômago no exército, tinha só eu. E continuou sem ter nenhum, porque eu fui pro quartel, entendeu? Então eu não sei se hoje tem, mas eu falava, não, eu vou para a odontoclínica, se eu tenho de estômago, tem que ter um estômago. Continua não tendo estômago. Foi adestrar cachorro, foi isso. Entendeu? E aí você terminou o R2 e aí tu deu seguimento aí na tua vida profissional. Vamos lá que é para falar tudo, né? Então tá, olha só. Aí quando eu acabei o exército, né, continuei tocando a vida e emendou, né, como eu falei, paralelo, eu sempre fui político, politizado, né, e eu sempre trabalhei nos bastidores da política, isso aí nunca foi segredo, todo mundo que me conhece sabe. E quando acabou meu tempo de exército, eu já estava, né, conversas aqui, conversas dali, analisa a ideia, enfim, estava naquela vibe de vou testar a urna, vou me candidatar, e isso aconteceu, então foi desgastante. Porque foi 2022. 22. Então, assim, foi desgastante, porque eu fiquei, vou falar para você, eu fiquei mais ou menos aí 1 ano e meio em campanha. Porque o que acontece? Na política, assim, quando você não tem um orçamento, uma verba, ou você não tem um histórico, né? Quando a gente diz assim, nunca testou a urna, entendeu? Você não sabe se você é um cara de 10 votos, de 50 votos, de 300 votos. Então você tem que buscar espaço, e esse tempo todo eu fiquei buscando espaço, e vai aqui, vai ali, conversa aqui, conversa ali. Então, assim, foi uma época punk, que eu saía cedinho, não tinha hora para chegar, emendava dia no outro. Mas, como eu falei, testei a urna, ao meu ver foi razoável, foi interessante, foi dentro das expectativas. E quando você acaba a eleição, você faz assim, também mesma coisa que o exército. O que eu faço agora? Porque, cara, é um ritmo absurdo, e você depois, do nada, pum, entendeu? E aí aí vem sempre aquela, né? O que acontece na política é muito engraçado. Aí tu vem candidato, aí tu acaba a eleição, se você for bem ou for mal, já vem alguém e já fala, não, agora vamos para a próxima. Então, 22 foi município, é isso? Foi estado. Foi estado? Vim deputado estadual, Vim deputado estadual, 24 foi município, agora 26 de novo ano que vem. 22 foi a eleição presidencial. Exatamente. Então, mas quando eu acabei essa campanha, eu já estava na minha cabeça que eu não viria novamente, não, porque eu queria ter tido a experiência que eu já tive. Então, falei, cara, vamos embora. E aí acabei a eleição, e aí algumas portas se abriram, isso é natural, né? Algumas portas de contato, de trabalho, enfim, algumas portas se abriram. A política, lógico que como qualquer profissão também, sem romantizar, você tem decepções, mas você também tem alegrias, você também conhece pessoas e situações que te honram, né? Isso é importante falar. E aí é isso, e aí depois disso, nós estamos em 2022, né? Tentando recapitular aqui os anos. 2022. Aí, antes disso também, eu entrei para a Academia Brasileira de Odonto, isso é importante, isso é legal falar, porque são os 100 dentistas do Brasil, igual a Academia Brasileira de Letras, né? Aí tem a Academia Brasileira de Odontologia, que eu entrei em 2010, foi no meio do exército, foi 2017, se eu não me engano, já tem um tempinho. E eu faço parte dessa academia. E quem era o presidente? Hoje em dia é a Liana, né? É a Liana Lima Pinheiro, tanto deixar um beijo para ela aqui, muito minha amiga. Mas na época não era ela, quem era? Não, era o falecido Roberto Viana. Roberto Viana. Dr. Roberto Viana era, talvez não, acho que ele era o odontopediatra mais famoso do mundo, cara. Sim, ele nos Estados Unidos, o pessoal batia a palma pra ele. A gente brincava que assim, ele quando postava
Perdão. Quando ele postava na internet, ele postava assim, uma foto, sei lá, tava lá na Arábia, na Índia, no congresso. Aí ele postava o texto em português, embaixo em espanhol e embaixo em inglês, cara. Caraca. Pra tu ver, cara. Pô, então assim, muito legal. O cara era realmente muito top. Que Deus o tenha, era uma pessoa muito querida. Ele que foi meu padrinho na época, me inseriu na academia, né? Aí depois dele, com o falecimento dele, assumiu o vice dele na época, que era o... Oh, meu Deus, que vergonha. Mário Grosman, da Implanto. Aí o Mário Grosman assumiu a presidência, que era o vice, temporário. Né? Temporário. E aí depois teve a eleição, aí a Eliana entrou. A Eliana está no segundo mandato, ou terceiro, enfim, acho que segundo. E ela toca, ela é a primeira mulher presidente da academia. Eu sou fã dela, então... eu vejo na rede social, ela é bem presente. Ela é presente, coisas, né, cara? ela é ativa, ela elevou a academia a um patamar bem interessante. Porque, assim, vamos falar de política, né? Que é um assunto que você gosta. Eu também gosto. Quando você falou, tipo assim, eu sou um cara politizado. Eu acho que as pessoas têm que se entender, né? Tipo assim, eu participei da política classista um tempo e tal, e da política, assim, tradicional eu curto também. Então, assim, é um assunto legal. Vamos supor, eu sempre fui um crítico das pessoas colocarem em cima do CRO, do Conselho, atribuições que não são do Conselho. Então, assim, eu desde a época, assim, e eu criticava e eu era criticado. Eu não sei, você participa daquela, eu não sei nem qual é, tá? Vou falar aqui, se eu estiver falando besteira, você... Não existe também uma associação do Luiz Epini, Tiradentes, não sei o quê, tu sabe disso? Eu pensei que tu era dessa coisa. Não, eu conheço o Luiz Epini, mas... Ele tem uma coisa, é uma associação lá. Tem muita coisa aí, tem aquele... Tipo assim, ele sempre, eu ia falar do Zepini, porque eu sempre falo isso aqui, que ele sempre coloca na internet assim, o cara bota lá uma propaganda do conselho. Aí ele fala assim, qual é a atribuição do conselho, associação e sindicato? Ele só escreve isso, ele não escreve nada. Então, tipo assim, e isso faz as pessoas... tentarem entender o que é. E às vezes ele fica meio sem resposta, porque as pessoas não sabem direito, né? Então, assim, politicamente, vamos supor, igual à academia, né? O nome já diz, né? É uma coisa acadêmica, mas, assim, existe um papel ali dos acadêmicos ali de se posicionarem politicamente também. Eu acho isso extremamente relevante. E passou muitos anos aqui uma crítica construtiva sem ter isso. Né? Como também as ABOs também não se envolviam, como assim, o sindicato a gente sabe que no Rio é complicado, mas assim, você acha que tipo assim, que as associações, as sociedades, coisas da odontologia, né? Assim, um ajuntamento de profissionais, de pessoas que comungam ali da mesma coisa em prol da odontologia, você acha que a gente consegue, de repente, colocar esse povo todo dentro de um balaio por um objetivo comum? Tipo assim, porque eu sempre vi uma dificuldade muito grande nisso, entendeu, Diego? Assim, que assim, todo mundo quer ser o pai da criança, mas ninguém quer se esforçar para fazer alguma coisa, entendeu? O que tu acha disso? Tu foi candidato, então tu sabe assim, como é difícil, entendeu? Essa pergunta é muito interessante. Eu acho que muitos, não só dentistas, mas outras profissões também, acho que a população, no geral, não entende muito a diferença de conselho, sindicato, associação, né? E acaba confundindo. Fala assim, a gente sempre vê falando, o conselho tem que fazer isso aqui, não sei o quê. Mas não é uma atribuição legal do conselho. É uma atribuição de uma outra instituição, né? E isso acaba segregando um pouco a profissão, né? Então, às vezes, a gente vê muita gente falando na internet, a odontologia ela é desunida, né? Ela não é integrada. Eu acho que isso é muito discutível, porque tudo é um momento e tudo é a questão da instrução também. Então, eu sempre fui defensor de criar ponte, de unir a galera, de unir os profissionais, né? Claro que toda profissão tem gente que pensa diferente, tem gente que não pensa assim, mas as associações são importantes para isso, porque a associação, na verdade, é mais ou menos essa união, né, dos profissionais, não só dentistas, mas dos profissionais num todo, né, em comissões para poder fazer curso de pós-graduação, enfim, ajudar nessa melhoria da profissão. A academia, como você falou, são acadêmicos de referência que discutem algumas situações e brigam, né, no bom sentido, para poder impor aquela opinião ou passar aquela visão de alguma situação, principalmente em pesquisas, etc. O conselho, ele é um órgão fiscalizador, e isso não é ruim, é o que ele é.
Ele é um órgão fiscalizador e com essa cultura do pessoal não entender isso, os próprios conselhos também já abriram outro leque, né? Hoje tem curso, hoje tem eventos, então abrir esse leque eu acho que isso é super legal. E o sindicato, como a gente falou, a gente realmente vê hoje não é muito atuante na odontologia, também não é uma crítica, é uma constatação, porém ele sim tem essa função patronal, essa função profissional de gerir, mas ok. Mas eu acho sim que a odontologia deveria se unir mais em vários aspectos, não só na política, mas em termos de colegas de profissão mesmo para se ajudar. Eu acho mas sabe o que eu penso? Que isso também é cultural. Isso não é culpa minha, sua, do vizinho. Isso na faculdade também. Eu acho que como a odontologia sempre teve essa questão do consultório, né? Você se formou, você vai lá para o seu consultório. Eu me formei, estou no meu consultório. Então, quando a gente fica entre quatro paredes, a gente não tem essa união. É isso aí, entendeu? Essa liga. Né? Diferente do médico que já vai para um plantão, pô, ele está no plantão dividindo lá com 5 colegas no plantão, aí no dia seguinte ele rende 2 caras. Enfim, é diferente. Né? A odontologia sempre foi sozinha nesse ponto. A gente vai para o consultório, trabalha, atendeu o paciente. Solitária, né? É isso, atendeu o paciente, resolveu o paciente, pum. E isso foi mudando com o tempo. Né? Quando o governo começou a expandir a cobertura de atenção de saúde bucal. Então, isso vem de um certo tempo para cá mudando. Então, hoje a gente vê os dentistas mais unidos, mais agregados. A própria odontologia hospitalar é um marco, né? Eu vou chegar lá também porque eu sou odontólogo hospitalar, mas em termos de união, a odontologia hospitalar, na minha visão, é um marco, porque inseriu o dentista na equipe multiprofissional. Então, um hospital que nem sabia, né, o que era o dentista, por que servia o dentista, hoje nos aceita. Claro que no início foi difícil, mas hoje nos aceita muito bem. Então, você hoje como dentista, você faz parte, você é respeitado dentro de uma equipe multiprofissional. Um CTI, enfim, uma enfermaria onde tem um médico, tem um psicólogo, tem assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, etc, etc, etc. Então, acho que essa geração nova, a sua geração de profissionais que está chegando aí no mercado, vai encontrar uma odontologia mais unida. Eu tenho essa esperança, eu acredito que sim. Eu até a gente estava conversando aqui fora, né, assim, que eu estou imbuído agora, até o ano que vem, né, assim, eu não tenho tempo para isso, muita coisa, mas assim, a gente através de conversa, de podcast, da gente ter contato com outros colegas e tal, eu já conversei com algumas pessoas com essa necessidade da gente ter representação, né? Então, assim, como você é um cara politizado, vou deixar aqui o convite no ar para a gente convergir para um nome para que a gente possa eleger uma pessoa a deputado federal, um colega dentista. Por quê? O que eu vejo assim? A gente vê muito médico, é muito médico que é deputado. Você vê, tipo assim, muito médico e os caras legislam para a causa. Porque o cara pode ser médico e o cara não está nem aí para nada disso. O cara é médico, mas o cara se elegeu porque ele é filho do fazendeiro do cara lá de Goiás. Entendeu? Assim, não é isso. É assim, é a pessoa que sabe o que está sofrendo. Porque você vê, hoje em dia, o que o dentista lá o pessoal está correndo atrás lá no federal e tal? É piso salarial do cirurgião dentista, que é uma coisa assim que eu entendo, mas é uma demanda que eu vou falar sobre isso, até para a gente entrar na odontologia hospitalar. Quando você está fazendo uma lei que vai repercutir em N coisas, é complicado. Vamos supor, eu tenho um funcionário na minha clínica que é dentista. Eu pago a ele lá o piso hoje, que é, sei lá, não sei nem quanto mas tipo assim, 3 mil, 4 mil reais. Vai ser uma lei que eu vou ser obrigado a pagar 10 mil. Imagina um hospital que paga 3 mil lá, o cara vai ser obrigado a pagar 10 mil. Será que isso fecha essa conta? É uma discussão de um cara que não se mete nisso, mas assim, é o que eu vejo, o que as pessoas estão discutindo. É o que eu acho também da odontologia hospitalar, que era uma coisa, quer ver uma coisa que eu adorava, logo que eu me formei, que eu queria ter feito, só que eu não fiz, que eu falei, cara, eu vou morrer de fome. Era a odontologia do trabalho. Eu achava interessantíssimo. Eu gostava, eu me amarrava, tipo assim, o meu e-mail hoje era o nome de uma empresa nossa, foi o Odonto Office, por causa disso. Eu achava legal isso. Eu fiz o do trabalho. E tipo assim, eu não me incentivei, por quê? Porque o dentista do trabalho,
seria mais uma despesa para as empresas. Será que as empresas vão querer ter essa despesa? Exatamente. A odontologia hospitalar, eu acho que entra nisso aí também. Por quê? O cara do setor privado, no setor público, aí que tá. Se o cara sai uma canetada lá do governo, que é obrigado a Vai ter que ter. vai ter que ter. Mas agora, você não vai obrigar o cara da Rede Dora a ter dentista todo o CTI dele. E não tem. Não tem. Porque o cara não quer ter essa despesa. É isso aí. Bota o enfermeiro lá para limpar a boca de É doente. isso aí, entendeu? enfermagem. Então, assim, É isso aí. são essas coisas que aí que vem essa questão política. Porque, assim, a gente não tem nem o cara que representa isso. Porque uma coisa é o seguinte, o que hoje, e não é uma crítica, não, ao federal, não, a frase que tu falou não é uma crítica, é uma constatação. É constatação. Os caras criam uma frente parlamentar de dentistas, que geralmente o CFO, a federação e tal, os caras tomam conta disso, vai lá para o Congresso atrás de convencer deputados que não tem nada a ver com odontologia, dos caras quererem comprar a nossa briga. Não vai comprar. É isso. Agora, quando você... mas vai ter um deputado federal só? Cara, primeiro, a gente pode ter um deputado federal dentista em cada lugar da federação. Em cada estado. Isso aí. Então, assim, ok. Mas mesmo que não tenha, mas vai ser um cara que é dentista, que o cara pode trazer propostas da odontologia. E pode colocar em pauta. Não, e ele pode colocar, e ele pode, esse deputado, ele pode, mesmo sozinho, enfim, ou que seja um aqui, um em São Paulo, não sei aonde, eles podem, independente do número deles, eles podem colocar em pauta para votação. Sim. Então, hoje em dia nem se leva nada à votação. Isso aí. Se você leva a votação, aí eles vão lá defender isso na plenária, eles vão expor a situação e aí sim. Exatamente. E vamos supor, Exatamente. essa questão É do isso aí. piso, eu não lembro qual foi a comissão lá, de comissão de justiça, não sei o que foi lá, que já travou lá naquelas comissões que tem. Já travou ali, e aquilo para aquilo andar ali, meu irmão. Então, assim, o que essa nossa conversa gera aqui, e eu estou fazendo isso aqui porque tu é um cara envolvido com a política, é que a gente tem que entender que a gente precisa disso. Entendeu? Então, assim, as pessoas que estiverem vendo esse episódio, e pedir para o Gabriel até fazer um corte, tipo assim, aqui no Rio de Janeiro, a gente está unindo até pessoas que às vezes não comungam da mesma opinião, a gente está tentando ver se a gente consegue fechar num nome, para esse nome representar a gente e tipo assim, e que vai ser muito bom para a profissão, entendeu, cara? E a gente do Rio fazendo isso daí, o pessoal de São Paulo vai atrás, Espírito Santo, Minas Gerais. Então, tipo assim, de repente eles podem até ter esses movimentos lá, mas assim, eu acho que o Rio de Janeiro, e a gente tem esse papel, a gente sempre foi vanguarda nessas coisas, né, cara? Então, assim, eu acho que tem a necessidade da gente estar buscando isso. Mas vamos lá, vamos voltar. Tu foi candidato lá a deputado estadual. Eu vou te contar uma coisa que tu vai lembrar, que foi interessantíssima da tua campanha. Foi 2022 isso. Eu estou afastado, não quero saber de nada, mas eu vi, num dado momento, que estavam dando publicidade a um candidato. Eu já lembrei. Eu achei aquilo ali, assim, não achei legal. Eu falei, cara... Aí eu fui ver que tu era candidato. Não é da tua época, mas é da minha época de faculdade. André Magrinho, que é o André Lombardi, que é um colega lá de Jacarepaguá. Eu lembro do André. Ele veio candidato. Pimentel, o Ricardo veio candidato. Ricardo. Teve uma galera. Tinha uma porção de candidato e os caras não davam publicidade. Eu falei, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar publicidade a isso. Aí eu fiz um recorte, lembra, cara, com o número de vocês, e comecei a divulgar isso massivamente para os colegas. Porque eu falei assim, cara, existem outras opções, outros colegas que são candidatos, liga para eles, conversa com eles, para eles verem. Mas por que isso? Porque justamente aquele meu ato ali era uma forma de eu mostrar o seguinte, cara, desse jeito a gente não vai eleger ninguém. Como não elegeu. É isso aí. Entendeu? Como nunca elegeu. Entendeu? Nunca tipo teve assim. dentista, na Câmara Federal que eu saiba. Não. Que eu saiba, que eu me lembro, tipo não. assim, pode ter sido, mas não com uma causa. Isso. Não, sim, de repente pode ter sido um cara realmente formado em odontologia, mas que não botou essa bandeira. Sim, é isso que eu tô falando. Aí eu realmente não sei, honestamente. Porque, tipo assim, não sei. você pode militar, né? Tipo assim, você pode militar em várias coisas que você acredita, né? Tipo assim, às vezes, igual eu sou dentista, mas eu não sou só dentista, eu creio em outras coisas, Claro. eu pratico outras coisas, e isso aí me leva a ter convicções políticas dentro do que eu acredito, entendeu? Então, assim, eu acho isso legal. Então, pô, cara,
que bom que você comunga disso aí e que se puder nos ajudar, vai ser muito bom. É isso, eu acho também, complementando o que você está falando aí, que independente do profissional ele ser candidato ou não ser candidato, eu acho que o dentista tem que se engajar na política mais também. Entendeu? Isso não é nada partidário, não, A ou B, não. Eu acho que o profissional, o cirurgião dentista, é uma profissão que não se enganja na política. De novo, não é uma crítica, é uma constatação do que eu vejo aí. Né? Eu acho que a odontologia ela tem que ir muito além. Hoje ela já vai. Tinha aquele ditado antigamente, lembra? Que vai além do consultório. Tinha um negócio desse. Além hoje, da boca. Além da boca. Então, assim, hoje já vai. Comparado a um tempo da nossa época, talvez ali, hoje já vai mais além. Já meio que abriu a porta. Isso é muito bom. Né? Mas, claro que ainda tem muito a avançar. Com certeza. Eu acho que a política, eu acho que não é só odontologia. A odontologia é um reflexo de tudo. Antigamente ninguém sabia nem quem era o ministro do Supremo. É verdade. Hoje em dia as pessoas estão mais políticas por conta da rede social. Rede social. Assim, as pessoas têm mais acesso à informação. E é o que a gente quer fazer com esse canal aqui, é levar a comunicação. Porque às vezes, tipo assim, essa molecada nova, ela não sabe que você pode sair da faculdade e ser um militar da reserva. O cara sai da faculdade, o cara não sabe, de repente o cara tem esse desejo no coração de querer ajudar pessoas, de querer. O cara às vezes um cristão católico, o cara não sabe nem que não sabe. Entendeu? Então assim, trazer isso. Vamos voltar para essa questão da odontologia social, Diego, que tu tem, como você tem experiência nisso aí. Cara, uma coisa que eu fico assim abismado, né? Assim, a odontologia hoje em dia, ela tá em termos de tecnologia e tudo cada vez mais avançado. Tipo assim, a gente vê tanto questão de diagnóstico, né? Como questão mesmo de tratamentos, né? De materiais, de avanço e tal. A gente vê que isso está crescendo demais. Isso é muito bom. Só que nós temos um outro lado da moeda, que são pessoas hoje, em pleno 2025, como diz o Toguro, né? Que não tem acesso a nada. À odontologia. Eu sei. Então, assim, eu sei que você tem experiência nisso. Assim, primeiro fala assim, dá um briefing de como é que essas pessoas hoje, a igreja lá, a diocese, escolhe esses locais, como é que é disposto isso. E eu vi que você falou que fazem relatórios e tal, então já deve existir números dessa realidade. Fala um pouco disso, assim, de odontologia social. Acadêmico nesse meio também? Tem, vou chegar lá. No meu mestrado eu fiz, então, eu vou chegar. Ótimas perguntas. Então, assim, esse contraponto realmente é interessante, porque a gente tem uma odontologia hoje muito moderna, a gente sabe disso, muito moderna, né? Enfim, N exemplos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma população grande, uma porcentagem grande, que não tem acesso não só à odontologia moderna, mas à odontologia preventiva. Né? Eu, como milito na odontologia social, eu sempre vou defender a prevenção. Né? Claro que a ação curativa, a ação de cadeira, isso aí é necessário, lógico, a gente sabe disso, mas a promoção de saúde, né, é informação. Às vezes isso aí você consegue fazer de forma barata, de forma básica. Então, a promoção de saúde, ela precisa chegar a todo mundo, né? E, por consequência, a prevenção, né, de doenças. Com uma higienização bucal básica, com água fluoretada, enfim, N situações aí que a gente sabe que são pontos para isso. No meu projeto lá, propriamente dito, vamos pegar um exemplo assim, né, para a gente ter uma noção. Quando eu atendo lá, vamos botar lá, no ano, né? Eu atendo 800 crianças no ano. Às vezes, 65%, 70% nunca foi ao dentista. Tipo, nunca. Já foi, não, nunca. Eu vi isso também nas ações sociais que a faculdade faz. Sim, o Nigran Rio faz. No Nigran Rio, não? Na sua. Sim, mas também faz muito. Todas elas fazem muito. Que agora o MEC ele fez esse negócio de projeto de extensão, né? Que é Isso. obrigatório para todos os alunos então, é por isso. terem que fazer um trabalho em campo. Cara, fizeram um projeto agora na Cidade de Deus. 80% das crianças nunca foram ao dentista. Acredito, cara. Algo assim bizarro. Todos os incisivos quebrados, porque são quietinhos, né, as crianças. Mas assim, não tem acesso mesmo.
Lá na Suan é o Edson Jorge, o coordenador. Edson. Que legal, pô, tá em boas mãos. Na realidade, quando ele quis fazer o odonto, eu busquei ver lá no Nigran Rio. Aí é até legal falar essa história. Eu liguei pra Haddad. Poxa, só que a Haddad tá morando nos Estados Unidos, cara. Eles venderam, né? Venderam pro grupo Áfia. Aí ela falou, não, meu filho, a gente não tá mais lá não e tal, não sei o quê. Aí eu conversando com o Taizinho, eu falei assim, pô, cara, eu queria que o Gabriel estudasse, só que eu tô meio sem referência. Minha referência foi, me considero um bom dentista, considero minha esposa uma maravilhosa dentista, então assim, era uma referência boa. Tivemos base, sim. Aí ele falou, cara, tem muita gente da Unigran Rio com o Edson lá na Suan, eles abriram o curso e tal, e foi um pessoal pra lá. Então vai lá, liga pro Edson e tal, e o Edson, tipo assim, é um irmão meu, assim, a gente eu sempre falo isso também, que eu sou muito grato ao Edson Jorge, por tudo que ele fez pela minha esposa no mestrado dela, assim, sem palavras, a gente não tem nem como agradecer. E foi um cara que a gente conviveu no conselho, porque eu entrei lá com ele lá no conselho, né? Então a gente conviveu muito tempo lá no conselho juntos. Então, assim, é um cara sensacional, então aí ele foi para lá. Agora, o problema da gente começar a conversar assim, que eu não lembro que a gente estava conversando, entendeu? Ele tá falando do projeto social. Projeto social, aí a faculdade faz as ações, mas é isso. Então volta. Não, mas o professor Edson realmente Mas admirável. Volta nessa Edson questão. Jorge Lima Moreira. Isso. Você estava falando dessa questão que de 800... 60%. 60, 70, vai variando muito de lugar para lugar, mas é nessa faixa. Então, isso assusta, entendeu? Em pleno, como é que é? 2025, né? 2025. Isso assusta. E, obviamente, você vê crianças aí, né? A gente costuma brincar, né? Crianças com problema de adulto, né? Sim. Então, ou seja, que você nem acredita, infelizmente. E eu repito isso, eu sempre falo, muito disso seria evitado com promoção de saúde, com prevenção, enfim, com água fluoretada, com escovação, com orientação, escovação supervisionada, enfim, seja em casa, na escola, nos projetos. Mas, infelizmente, eu acho, sabe que não acontece assim. Vê se tu concorda com essa minha opinião, cara. É uma opinião que eu tenho, assim, real. Tipo assim, tentam colocar tudo isso na mão do Estado. E o Estado não consegue. Isso não é uma crítica de negócio de política, não. É uma crítica assim pontual, só porque, vamos supor, e aí tem que dar o braço a torcer a nós cristãos, você como católico, nós como protestantes, por quê? O que seria da saúde pública brasileira se não fosse as Santas Casas de Misericórdia? Exatamente. Não esquece. Entendeu? Então, assim, a igreja, ela sempre teve esse papel. Teve. Tanto na saúde e na educação. É verdade. Os presbiterianos, as faculdades, universidades na Inglaterra, top, nos Estados Unidos. Tipo assim. Agora mesmo, a minha mãe vai para o Amazonas. Então, que legal. A gente trabalha com essa coisa social. Então, assim, na realidade, eu acho que a igreja, ela busca o seu papel ali, né, de ser um mantenedor da integridade do ser humano. Coisa que, às vezes, o Estado ele não consegue. Porque o Estado é o seguinte, ele é limitado. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, você falando isso, 80% das crianças nunca foram ao dentista. Então, isso comunica com a gente o quê? Que existe um número muito pequeno de profissionais para atender a demanda da população, e isso por anos, então não estou falando de governo, não. Uhum. Anos e anos e anos e anos e anos, a coisa não funciona. Então, assim, eu acho super, assim, interessante essa questão da odontologia social, e quando você estuda isso, eu estudei pouco, né, mas assim, que não foi uma coisa que eu estudei, justamente porque coloca a odontologia social misturada um pouco com essa questão do Estado, que às vezes não precisa ser necessariamente do Estado. O Estado não consegue alcançar onde não tem Estado. Não. É isso. Então, entendeu? A dificuldade territorial, Estado, é isso. Exatamente. Estou falando isso tudo, que aí minha pergunta vai a você. De novo, vocês têm assim, como é que a diocese mexe nisso? Cara, a gente tem uma paróquia, eu acredito que seja assim, tem uma paróquia em tal lugar, e ali eu acho o padre ali, ele levanta essa demanda. Gente, eu estou com muita criança aqui que de repente está com dor. É isso. Então, assim, as igrejas, né, como eu te falei, eram igrejas e depois também tem quartéis. Então, por exemplo, as paróquias em determinados bairros, elas entram numa fila, a gente quer aqui o ônibus e tal. Aí o ônibus fica normalmente 3 a 4 meses em cada lugar. Essa é a média do projeto. É isso. Ele estaciona lá, 3, 4 meses, a gente atende a demanda que tem lá. E na igreja é assim, o padre
Entra na fila, beleza. Nos quartéis, como é que funciona? Esse projeto chamado Profesp, Programa Força no Esporte, ele é um complemento da escola da criança. Então, por exemplo, a criança estuda na escola municipal X, YZ, e no contraturno ela tem essa oferta das Forças Armadas. Então, assim, é muito legal, porque assim, eles recebem uniforme, alimentação, faz esporte, tem aula de reforço, é maneiríssimo, tem assistência de saúde, né? Então é um complemento muito legal, e um desses trabalhos que eles fazem, um desses pontos do projeto tem o nosso ônibus, que é parceiro lá, que é isso aí, porque esse projeto ele é parceiro da Igreja Católica, eles são parceiros lá e tal. Então, a maioria dos quartéis são da Marinha e tem alguns da Aeronáutica e alguns do Exército também. Então, esses projetos, o que acontece? A gente tenta trazer essas crianças, porque é muito difícil você entrar, como você falou, foi perfeito, você falou do território que o Estado não chega. Não tem Estado. Então, assim, e até mesmo as ações sociais, né, chegam, em alguns momentos a gente chega e tal, mas também não chega, sabe assim, lá dentro, lá, entendeu? Então, a gente acaba tendo que trazer essas crianças e as igrejas, os quartéis com esses projetos. Nas faculdades também. Sim, faculdades, sim, exatamente. E associações, faculdades no geral, empresas, enfim, quem tem esses projetos, trazem essas crianças, né? Só que a gente tem um outro problema, que é chato. Por exemplo, quantas crianças têm a oportunidade, né? Tá lá no projeto, tá inscrita no projeto, vai lá tratar os dentes. Pô, que legal. O pai não leva, cara. O pai não leva. O pai e a mãe não levam. Não vou levar. Isso aí é educação em saúde, né, cara? Os pais não são educados. Aí, entendeu? Entendeu? Não leva. Então, não consegue educar a criança. Exatamente. É isso aí. Vai ter filho, entendeu agora? E Diego, mas fala assim, quais são os procedimentos que você... Tu falou que é um ônibus que existe uma equipe odontológica, uma cadeira odontológica. Quais são os procedimentos que vocês ofertam lá para a população? Então, a odontologia social, né, básica, como a gente diz, atenção básica, a gente sempre foca na promoção e na promoção de saúde e na prevenção de doenças. Então, a gente faz desde a escovação supervisionada, né, começa com a escovação supervisionada, avaliação, né, anamnese, exame físico, e a criança, quando precisa da cadeira, precisa de uma intervenção, né, de uma odontologia curativa, aí a gente faz os procedimentos básicos, raspagem, profilaxia, restaurações diretas, né, exodontias mais simples, né, a gente tenta adequar o meio bucal dentro da medida do possível. E com esse tempo de trabalho que a gente também tem parceiros. Então, por exemplo, tem ali uma necessidade de um tratamento endodôntico, né, que a gente não tem condição de fazer isso no ônibus. Ok, tudo bem, mas a gente tem parceiros que a gente encaminha, às vezes de forma voluntária, até clínica da família, né, CEL, etc e tal, a gente consegue fazer esse encaminhamento, ajudar, porque muitas das pessoas também, isso é interessante, não tem orientação. Então, assim, tem pessoas que não sabem o que é um CEL, não sabem como ir para entrar numa fila de um CISREG, infelizmente. Então, essas orientações também acontecem. Então, a gente consegue aí, eu acho que, diminuir, sabe, essa dificuldade, esse problema aí de saúde pública que é essa falta de acesso dessas pessoas. Mas o que eu acho assim, legal é justamente isso. Não está ali para solucionar o problema. Assim, a gente está fazendo porque a gente vai acabar não vai, mas assim, a tua disposição, o porquê que você está fazendo aquilo ali, que eu acho legal, entendeu? O Estado é igual o conselho, fazendo uma comparação, vamos supor, o conselho é compulsório mesmo, eu sou obrigado a pagar o conselho. Agora, eu participar da academia ou participar de uma associação, eu pago porque eu tô afim, porque eu acho legal, eu acho relevância naquilo e tal, e aí eu quero participar daquilo. É isso. Assim, quando a coisa tipo assim, é igual essa questão do Estado. Quando é uma coisa que é obrigada, você tem algumas limitações. Justamente isso que ele estava falando, né? Lá na Cidade de Deus. Existe ali um Estado paralelo que, às vezes, você não consegue que o Estado adentre ali para fazer algumas coisas. Então, assim, isso aí... A gente está falando isso aí de um lugar que é dentro do centro, né? Assim, você vê ali, a Cidade de Deus ali é no meio do furdúncio. No meio, né? Então, sim. assim, você vê. E se esses lugares não têm acesso, imagina nesses rincões aí do Brasil aí, que as pessoas não têm acesso a nada. Interior do interior do interior. Sertão nordestino, com certeza. Sim. Mato Grosso.
E às vezes o Diego falou uma coisa interessantíssima, cara, que eu também creio nisso. Se for uma coisa preventiva, se você levar informação, né? E para criança isso é legal, né? Diego, você que trabalha com odontopediatria, porque a criança você vai formando ali, né, aquela opinião. E você vê que as crianças têm uma cabeça, nota 10, né, aprende. Porque vai mudando o conceito, né, cara? Porque ela vê uma realidade na casa dela, né? A gente tem um trabalho que a gente também trabalha lá com criança e adolescente, a gente vê isso. Você vai... A criança, ela é o reflexo dos pais, da comunidade, da onde ela está inserida, né? Ela é moldada assim. E aí, tipo assim, na odontologia é a mesma coisa. Você tem pais que perdem seus dentes cedo, que não cuidam, que não tem uma higiene oral adequada. Isso aí vai... os filhos olham para os pais e falam, cara, se o cara não escova, eu não tenho por que escovar. Então, para que eu vou me envolver com isso, né? Mas isso dentro de pesquisa. Existe isso, assim, as pessoas têm acesso a esses números, assim, números que eu falo assim, de quantas pessoas têm atendimento e quantas pessoas não têm atendimento. Se a gente quiser pesquisar, eu nunca me atendi, eu estou pensando nisso agora, entendeu? Faz sentido. Mas tem acesso? Você tem atendimento. O Brasil Sorridente, os levantamentos epidemiológicos de município, estado. Que vocês fazem na diocese, tem trabalho acadêmico nisso daí? Tem galera que faz mestrado, doutorado nisso daí? Então, tem o pessoal de saúde pública, saúde coletiva e tal. Eu, né, no meu mestrado, aí entrando nessa parte lá, eu fiz a minha dissertação de mestrado no meu projeto. Então, eu fiz lá várias fichas de preenchimento, enfim, a gente fez um levantamento legal. Isso aí foi bacana, mas o que acontece nessas pesquisas? A gente tem uma noção, né, daquelas pessoas que vêm até você. Então, por exemplo, você atendeu lá 1.000 crianças naquela pesquisa. Essas 1.000 crianças, você tem um levantamento lá de quem se é menino, menina, quantos anos tem, se nunca foi ao dentista, se já foi, se tem a saúde bucal rígida, se não, se tem doenças na cavidade bucal. Então, você consegue ter naquela amostra, naquele mundo. Mas você não sabe quantas crianças escondidas, vamos dizer assim, né, que não têm acesso às outras 2.000, 10.000, 20.000, porque você não tem acesso a elas. E acho que não foram, provavelmente são de pais que negligenciam isso. Sim, ou então até o próprio acesso da comunidade, que às vezes tem famílias, cara, que moram lá, sabe, às vezes a família, ela sai na porta de casa, tem um rio com jacaré. Entendeu? Tem um rio com jacaré e a pessoa não consegue sair. Isso é surreal, mas é. E você vê isso aqui no Rio de Janeiro, né? O levantamento nem sempre é tão preciso assim. Porque você faz um levantamento com aquele público ali. Que está ali, que você entendeu. Pode ser 1 milhão de pessoas, pode ser 100 mil, 200 mil, mas é aquele público. Agora, você fazer um levantamento de um público que você não assiste, ele não é fidedigno. Entendeu? Claro, o governo sim, com a máquina pública, ele tem condição de fazer. Tem 200 milhões de habitantes? Tem. 200 e poucos, enfim, arredondando, né? 100 e poucos milhões foram atendidos, tem a qualidade X, 80 milhões não são, mas o governo não... difícil ver estudos assim. Porque, na realidade, vamos supor, o agente meio comunitário de saúde, às vezes o cara não consegue chegar em todos os lugares ali e fazer um levantamento preciso, e até porque existe uma dinâmica dentro das comunidades, né? Assim, não falo em comunidade, lugar de favela, não, estou falando assim, de bairro, entendeu? De subbairro. Como é que os caras não têm, às vezes não têm acesso, né? Isso dificulta mais os caras terem número para poder fazer política pública, né? Porque eles não tem nenhum CMS próximo, tá ligado? A cobertura ainda não é 100%, está longe de ser, e também não é uma crítica, é uma constatação. Então, assim, o que a gente vê hoje é que a atenção básica, a política pública de atenção básica, melhorou muito. Antigamente, dificilmente você ia no posto, né? Na nossa época, vai no posto, assim, mas hoje não. Hoje na clínica da família, se você consegue ter a orientação correta, frequenta todas as consultas, né? Não falta o agendamento, você faz um tratamento de ponta. Você faz hoje numa clínica da família um tratamento de ponta. Você tem a rede secundária, que é o CEL, né? O Centro de Especialidades Odontológicas. Você, cara, tem pacientes que pelo SUS vão lá fazer um tratamento endodôntico, vão fazer lá uma restauração, uma reabilitação oral com bloco, com coroa, enfim.
Mas é aquilo, a informação ela é muito precária. Então, você consegue, resolver o problema de X, Y, mas aquele universo de pessoas não tem o acesso. Isso é muito complicado. E também não é só isso, né? Tipo assim, também tem um lado político envolvido nessas coisas também, né? Sempre tem. Falo isso que eu já trabalhei em céu. No céu, tipo assim, às vezes todo céu ali tem um político ali, um vereador e tal, que o céu ali é do cara. E aí, às vezes, a demanda era a demanda lá de quem vota e de quem está ali e tal. O órgão daquele existe o atendimento? Existe. Mas, tipo assim, é diferente hoje em dia, eu acho que é uma coisa mais moralizada nos hospitais, né? Eu acho que nos hospitais, por causa do CISREG, eu acho que existe, assim, mais dificuldade das pessoas... não seguirem o trâmite normal, né? Mas, assim, antigamente era interessante isso. Acho que quando não tinha esse controle de CISREG, a gente fala um exemplo aqui da cidade, mas quando esse controle, quando não tinha, realmente era muito mais fácil. Indicação, vai lá no lugar tal. Ok. Aquelas políticas antigas de cidade pequena, etc. Mas realmente, com essa questão agora da informatização, né, que é o CISREG e tal, realmente anda de forma mais fácil. Porque a pessoa vai lá, ela registra que ela foi lá, ela passa por uma avaliação, essa avaliação gera um relatório, esse relatório gera uma necessidade ou não, e se houver a necessidade, ela vai ser encaminhada pelo CISREG. Então, assim, dificilmente essa pessoa no registro vai sumir. O número 10 sumiu e entrou o número 50. Isso é mais difícil, com o portal de transparência, essas coisas. Mas isso que você falou antigamente era muito comum. Eu vi uma reportagem, uma revista online, estava falando justamente isso. Como é que é o reflexo da saúde dentro da sociedade. Os caras fizeram lá uma pesquisa, um levantamento. O que acontece? Hoje a grande maioria dos convênios médicos, né, não vou falar nem odontológicos, os convênios médicos são ligados à empresa. O que é isso? Hoje em dia, funcionários seletistas, né, que têm acesso a convênios médicos. Né? E aí, o que levou isso aí? Os caras colocaram lá abertura de clínicas que cobram preços baratos, cartão de desconto, e também muitas pessoas começaram a utilizar a saúde pública, já que não utilizavam, entendeu? Então, assim, mais pessoas que estão, por conta de... Existe toda uma questão de ter uma crise, de as pessoas não terem dinheiro, e começaram a acessar mais ainda a saúde pública. Porque, assim, o cara hoje que tem condição financeira, o cara vai para a rede pública num acidente, né? Vamos supor, o cara bateu de carro e tal. Primeira referência vai levar para a rede pública. Assim, mas fora isso, as pessoas assim, que têm plano médico, os caras não iam para isso. E hoje em dia, não. Hoje em dia, você não tem. Aí, o que os caras fazem? Estava interessante na reportagem. Os caras começam a ir lá participar do programa Saúde da Família. Quando precisa de um exame ou outro, o cara vai numa clínica dessa particular e paga, entendeu? Até para andar mais rápido, mas utiliza lá o médico, lá o clínico, ou seja lá quem for, lá do programa Saúde da Família. Então, assim, estou falando isso porque, assim, essa questão de acesso, tanto lá para o médico como para o dentista, é a mesma história. Né? Tipo assim, você tem que ter contato para você começar a desenvolver a sua saúde. Eu, particularmente, eu acho que isso não é o melhor caminho, né? Mas é a realidade que está se tornando aí, né? Cara, então, como a gente já está chegando mais para o final do episódio, Diego, assim, vamos falar de coisas mais amenas. E o Fluminense? Ameno? Não, ameno. Tipo assim, tá certo. Ó, vamos falar um pouco de Fluminense, sério. Tem que ter isso no nosso episódio. Você que entrou aqui e quis escutar sobre odontologia, você escutou aí 1h e pouco de odontologia, foi ótimo, foi muito bom. Falamos aqui de assuntos extremamente relevantes, mas agora nós vamos falar do único tricolor, o tricolor das Laranjeiras. Meu irmão, a gente veio numa pegada boa, né, cara? Assim, né? Desses últimos anos aí, a gente, assim... É lógico, né? Libertadores, 2023 e tal, mas a gente teve uma... Não, porque... não sei se você teve essa... Eu vou te falar por mim. Eu, quando a Unimed saiu do Fluminense, aquela época ali que foi 2014, foi? O negócio desandou. Eu falei assim, cara,
Eu acho que vai dar ruim. Ferrou. Porque o Fluminense era um time extremamente endividado, não tinha de onde tirar recurso, não se preparou para isso, né? Então, assim, eu pensei. Mas aí, se você fizer uma retrospectiva de 2015, né, até agora, 2025, são 10 anos. E em 10 anos não foi um show de horrores. Não. A gente foi competitivo a maioria dos campeonatos. Altos e baixos, porém, ganhamos alguns títulos. Sim. 2018 ali foi... Teve sustos, altos e baixos, teve sustos, mas realmente, para quem achou, né, e falavam na época, o Unimed saiu, acabou, o Fluminense vai falir. Não aconteceu isso, Então, assim, eu tô confiante, né? Você acha que sai essa SAF aí ou não sai? O que tu acha? Olha, esse ano acho que não. Eu acho que agora até com o processo eleitoral do Fluminense, que vai acontecer no final do ano, eu acho que vai demorar. Por N situações. Primeiro que não teve ainda uma... Eu acho que pelo foco, independente também de partido, de gestão, não estou citando isso, mas não teve esse foco muito de SAF ainda por causa do Mundial. Então isso já atrasou. Né? Então o Mundial era o foco, né? Estamos vivos no Mundial, é o foco e talvez a SAF seja o próximo foco, mas existe uma questão de planejamento, buscar investidor, quem vai querer, quem não vai, o conselho aprovar. Então isso não é de uma semana para outra. No meio desse modelo de SAF aí. Então, aí já estão questionando muito o modelo de SAF, que eu acho que isso vai ficar para depois. Esse ano não acho que isso vai acontecer, não. Vamos ver quem vai ser a gestão que vai assumir. Os que deram certo, as SAFs que deram certo, são as SAF dos malucos, né? É do Pedrinho lá do Cruzeiro, certo entre aspas, mas tipo assim, John Textor também piroca, tipo, é o cara que é loucão lá, gosta de futebol, investe ali dinheiro, ele é o dono. E ele que manda. É isso aí. Autoridade mesmo, autoritário. É isso aí. E dá certo. É isso aí. Não dá totalmente errado. No Vasco deu tudo errado, porque os caras já entraram errados, os caras são errados lá, né? Bahia tá dando certo, né? Bahia, do Grupo City. É complexo. Mas eu acredito que no Fluminense, realmente o modelo que estava se ventilando lá não é o ideal. Não é o ideal. E eu acredito que como a rejeição desse modelo foi muito grande, meio que, né, abafou um pouco essa história. Tem o Mundial, então recua, né? E aí eu acho que voltando agora a julho, né, final de julho e tal, não vai ter tempo hábil para você aprovar uma SAF de julho, agosto até novembro. Eu digo pelo estatuto mesmo do clube, entendeu? Aí sim, aí vem eleição, aí tudo pode mudar, pode não mudar. Tem que passar pelo conselho, vai votar, e marca, não sei o quê. Tem muito youtuber que, cara, tipo assim, eu acho que a maioria das influências do Fluminense ninguém aprova. Então, assim, aí já influencia a torcida a não querer, tá ligado? Tipo, tá um cenário político hoje lá, vou te falar. Uma eleição ou duas atrás, o cenário era muito desenhado. Né? De novo, não estou citando nenhum player político aqui. Mas eu acho que o cenário político no Fluminense hoje, né, se comparado às duas últimas eleições, as três últimas eleições, eu acho que está bem diferente. Então está um cenário hoje que eu acho que nenhum lado sabe o que vai acontecer. Nem a situação, nem a oposição, acho que ninguém ali sabe muito o que vai acontecer, entendeu? Até a gente que frequenta o clube e tal, eu já frequento muito tempo, já milito também no Fluminense há muito tempo. A gente está vendo que o negócio está embaçado, sabe? Ainda... enfim, coisas vão acontecer. Porque esse resultado agora que está tendo no Mundial tá mascarando, né? Tipo assim, a situação ruim que o clube tava. O resultado do Mundial, assim... O resultado do Mundial, na minha opinião, tá ok. Não tá maravilhoso, né? A gente não chegou lá e goleou o Borussia e tal, mas também não tá ruim. Essa é a minha opinião como torcedor. A gente vai ver agora na Inter, né? Mas de qualquer forma, eu acho que pelo futebol apresentado contra o Borussia, qualquer coisa que aconteça com a Inter, essa é a minha opinião, vai ficar por menos, entendeu? Igual, vamos lá, igual no Mundial que a gente perdeu de 4-0 pro Manchester City. Não foi uma vergonha aquilo ali. Não, pô. Nenhum brasileiro há muito tempo chegava numa final, parava sempre na semi. Perdeu pro time da Arábia, perdeu pro time de não sei quem, do México. A gente chegou. Quando chegou ali, competitivamente, não teve, foi 4-0, mas não foi o retrato ali, uma goleada horrorosa, não foi. Então, eu também acho que no Mundial é a mesma coisa, né? A torcida, ela tem uma característica, também é uma constatação, não é uma crítica à torcida, pelo contrário. Mas a torcida é apaixonada. Então, a torcida, ela vai de acordo com o resultado, né? Então, assim, o Fluminense ganha essa Copa do Mundo, campeão do mundo. Pô, que legal, mas assim... Vai ser o melhor dos mundos, não existe problema, porque o futebol é paixão, é amor. Agora, quando você vive de uma maneira mais
intensa dentro do clube, dentro das quatro paredes ali, entende o cenário econômico, o cenário dentro da instituição, clube, aí você vê que não é tão mar de rosas como parece. Não tá legal. Entendi. Mas é isso, você falou tudo. O resultado ele mascara. Tá mascarando. O resultado ele mascara. Vamos falar de coisa técnica. Vamos falar de coisa técnica daqui pro final do ano. Porque, assim, se a gente ser campeão mundial, gente. Torcedor paixão. Eu acredito na Sula. A Sula acredita também. Então, isso que eu ia falar. Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Sula, né? Eu se fosse o treinador, eu focava na Sula. A Sulinha, porque pô, a gente não tem. A Sula não tem. É isso aí, é bom pensamento. Não tem. Classifica para Libertadores já direto. E o Renato é um bom técnico, né, cara? Ele ajeita. Ele é copeiro pra caceta. Ele é copeiro, ele é muito copeiro. Eu gosto do Renato, O Renato, assim, igual o pessoal fala, o time do Fluminense é muito ruim. Não, o time do Fluminense não é muito ruim, né? Mas tem algumas peças ali que, pois é. Então, e o Renato tá conseguindo conduzir, entendeu? Acho que um outro técnico ali teria mais dificuldade. O Renato é bom. Eu gosto muito do Renato. Eu sou fã do Renato. Sempre fui. No Grêmio, cara, ele arrebentou no Grêmio. O esquema tático que ele fez ali contra o Borussia foi direitinho, cara. Foi o jogo certo. Pressionou a saída de bola dos caras. É isso. Acabou com o jogo. É isso. Gente, então, eu quero terminar aqui. Foi muito bom esse episódio. Diego, quero te agradecer demais. Pô, meu irmão, prazer. Cara, assim, a gente está fazendo esse projeto aqui para levar informação para o dentista, né? Tipo assim, a gente estava até lá embaixo, quando antes da gente subir, estava conversando com a minha esposa. É um projeto a longo prazo, né? Não é um projeto que a gente tenha, que a gente vai querer ter resultado de uma hora para outra, mas a gente está batalhando para trazer informação. Eu mesmo estou tentando me superar. Eu estou tentando estou fazendo também uns videozinhos assim de coisas da profissão, do dia a dia, de trazer informação para o dentista, para a gente tentar tirar o foco, porque às vezes sabe o que acontece, Diego? Tu vai concordar comigo. Foi o que você falou, tudo é um conselho. E o conselho não é um único formador de opinião dentro da odontologia como um todo, entendeu? E não estou falando de política, não. Não, nem é para ser, não é a função dele. Porque, tipo assim, foi o que você falou, você gosta de Taizinho também, tipo assim, o cara hoje, presidente do conselho, é amigo nosso, a gente da melhor qualidade, ele tem, falo isso aqui de novo, porque eu falei no episódio que ele teve aqui, ele tem um perfil agregador, que hoje em dia ele acabou com questão de oposição, de, tipo assim... pode ter um ou outro revoltado aí da vida, mas assim, ele conseguiu unir pessoas que pensam diferente e ele consegue, com aquele jeito dele, ele consegue administrar isso de uma maneira legal. E isso isso é bom para a profissão, porque existem várias cabeças pensantes que podem ajudar. E a gente está aqui com essa proposta aqui para a gente justamente trazer isso, trazer ideias diferentes, pessoas que pensam diferente, mundos diferentes, né? Porque aqui, a gente já teve aqui empresário que fatura não sei quanto, como a gente já teve aqui o pessoal que trabalha no serviço público aqui e tal. Então, assim, a odontologia, existem faces da odontologia, né, cara? Existe. A odontologia lá do CRO, qual o nome? A gente trouxe aqui também o pessoal que está com uma comissão lá de abusos. Lembra daquela coisa que teve lá que a menina morreu, lembra? A gente trouxe o pessoal lá também. E eles estão lá, assim, às duras penas, porque é uma coisa difícil você conscientizar as pessoas, né? Tipo assim, e foi o que a gente entrou aqui num consenso no final do episódio, foi isso. Como é que você vai chegar para uma pessoa, um colega, que está ali ganhando R$150, mas aqueles R$150 ali para ele está o suprindo. É isso. E se ele não tiver, ele vai, entendeu? É isso. Aí como é que você vai chegar pro cara e falar assim, não atende não, meu irmão, não atende não, greve. Entendeu? Então, assim, esses 150 se transformam nos 3 mil e às vezes é o maior salário da família do cara. Sem dúvida, sem dúvida. É o rico da família. A gente não tem como entender a realidade de ninguém. Entendeu? É lógico que a gente vai concordar, não vai, é lógico que tem valores que são realmente exorbitantes, chatos, errados, mas também não é a gente que vai mudar isso. Primeira coisa, não é. Né? Porque aquela história, existe uma oferta, não vamos entrar no mérito se essa oferta é boa ou é ruim, mas tem quem aceite, tem quem precise. Então, esse é o mercado, isso não é com a odontologia. Isso é com uma loja no shopping, isso é com uma rede de restaurante. Infelizmente ou felizmente, enfim, é a oferta e tem gente ou não para aceitar. Então, é uma coisa interessante a gente entender de trazer esse tipo de informação. Porque se você pegar numa coisa mais acadêmica,
você não vai ter esses assuntos chão de fábrica. Sim, não. Entendeu? Então, assim, é o que a gente pretende com isso aqui. Espero que a gente consiga vir aqui mais vezes. Eu falei hoje com um amigo nosso, o Rodrigo De Lucas, que eu falei com ele que a gente vai fazer aqui um episódio do Fluminense. A gente vai chamar aqui dentistas torcedores do Fluminense, vamos fazer um episódio aqui. Aí a gente, nem que se vier mais de 4, a gente vai e reveza, aí um fica ali, compra Coca-Cola, fica ali tomando pizza, tá ligado? Isso, igual substituição, faz primeiro tempo com 2, aí depois substitui mais 2. Mas aí depois eu vou ter que fazer um sacrifício e vou ter que abrir também para os outros clubes virem aqui mas também. aí faz parte da democracia. Não, com certeza. Mas é democracia, irmão. Obrigado, Caraca, prazer enorme. Obrigadão. Gente, amigo, sucesso, estamos felizes aí com a trajetória. Obrigado. Mais um episódio aí. Valeu, Gabriel, tem um recado para vocês aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ver mais vídeos aqui como esse, também cortes, outros conteúdos que a gente está planejando aí, né, de aulas, para você que é graduando aí em odontologia, a gente vai começar a dar uns videoaulas aí de matérias da faculdade. É isso, galera. Valeu! Abraço! Valeu, obrigado!